dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um podcast Neotrabalhismo da TV ANN, Agência Nacional de Notícias. A convidada de hoje é Kika Malk. Kika Malk, ela é formada em Educação Física, pós-graduada em Ginástica Médica, também formada em Direito e artista. Kika Malk meio que se afastou das outras formações para se dedicar de corpo e alma no que ela ama, que é a arte. Então nós vamos bater um bate-papo com ela aqui, vamos falar de arte, cultura e outras cositas mais. Kika Malk, antes de começar esse podcast contigo, dê as boas-vindas aos nossos telespectadores. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite, Caio. Estou muito lisonjeada. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, para quem está assistindo aí o podcast. E é isso, vamos lá para o nosso bate-papo. Maravilha. Kika, o que lhe motivou a se formar em Educação Física, fazer uma pós-graduação maravilhosa, uma especialização, se formar em Direito, tirar a OAB, ter a carteira da OAB, o que poucos conseguem ter, você conseguiu ter, para se dedicar à arte? Como é que foi essa transformação? Então, vamos começar do passado, né? Com 9 anos de idade, eu cismei que eu queria ser atleta de ginástica olímpica. E aí eu fui fazer um teste, passei e comecei a treinar. O treinamento era rigoroso e eu treinava 8 horas por dia. Era um treinamento de 2 da tarde às 10 da noite e eu fiz isso dos 9 aos 14 anos. Então, eu creio que com 9 anos eu já tinha em mente, né, que eu ia ser professora de ginástica olímpica, eu ia ser professora de educação física. E eu nunca tive dúvida. Então, eu cresci já com isso na minha cabeça, nunca tive nenhum problema com relação à escolha. Mas também eu lembro de um detalhe. Com 9 anos eu já participava dos concursos artísticos das escolas que eu estudava, onde eu ganhei concurso de compositora, 3º lugar, mas ganhei, eu concorria com o pessoal do ensino médio, e eu era uma menininha de 9 anos. Então eu ganhei com composição musical, e eu lembro que eu sempre brincava com roteiros, que eu também não sabia o que era, mas eu escrevia monólogos ou diálogos, e eu ficava pegando a minha irmã mais nova para produzir, porque não adiantava eu escrever se não tinha alguém para fazer o que eu escrevia. Então eu ficava chantageando ela, né? Não, você tem que fazer. Aí ela aproveitava. Então, você arruma a minha cama durante uma semana? Arrumo. Mas assim, eu comecei. E também sou roteirista, compositora e cantora. Mas, vamos lá. Então, eu descobri no ensino médio que existia a escola técnica em educação física. E eu fui fazer a escola técnica de educação física. Então, quando eu entrei para a faculdade de educação física, eu já entrei dando aula. Então, meu primeiro trabalho foi com 17 anos, já dando aula para uma academia de natação para bebê. Para surpresa minha, eu nunca dei aula de ginástica olímpica. Eu fui para um outro mundo, eu fui para a piscina, eu fui para a natação, eu fui para a hidroginástica. Trabalhei como personal trainer quando ainda não existia esse termo. Eu era professora particular de ginástica. Enfim, acabando a faculdade, meu professor Odir de Souza, ele é o fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Futebol. Não é pouco, não. Ele me convidou para fazer a pós-graduação em ginástica médica. E eu aceitei na hora. Então, já emendei da faculdade para pós-graduação, onde eu trabalhei com problemas posturais. Foi a área que eu mais curti. E aí, quando eu estava acabando a defesa de tese, né, eu conheci meu primeiro marido, que estudava Direito.
E ele veio de uma família de juristas. E aí eles começaram a falar comigo, principalmente a mãe dele. Kika, você é nova, é bom que você faça direito, porque você vai ficar no mundo, você vai ficar ouvindo esse papo o tempo todo e não vai ficar boiando igual a mim. E aí eu decidi fazer direito. Fiz direito, tirei minha OAB, e eu pensei, vou estudar para concurso. E eu queria ser delegada de polícia, que era uma brincadeira também que eu tinha quando era pequena. Eu adorava ser a policial. Só que aí na época eu lembro que eu conversei com o meu marido e ele falou de jeito nenhum, isso é extremamente perigoso e não é a tua cara e não vai. E aí eu falei, então vou estudar para uma coisa mais light. Nessa época ele já tinha passado para concurso público. Eu falei, não quero uma coisa pesada, não quero essa responsabilidade de magistratura, de Ministério Público, porque eu vi o quanto eles trabalhavam. Chegavam em casa com carrinhos cheios de processo, ficava um final de semana, eu não queria isso para mim. E aí eu comecei a estudar. Eu ia ser comissária de infância e juventude, com certeza. Mas, enfim, coisas aconteceram e eu acabava sempre voltando para a arte, sabe? Eu sempre voltava para a arte, sempre. Eu acho que a paixão, eu costumo falar que o artista nasce artista. O artista nasce artista e por mais que ele fuja, alguma coisa traz ele. E aí eu tive a possibilidade de fazer realmente o que eu gosto, de trabalhar com teatro, e comecei a fazer muito teatro musical, entrei para aula de canto. Daí eu já tinha meus filhos pequenos, e aí eu levava cada um para uma turma, um para aula de guitarra, outro para aula de bateria. E aí, o que eu vou fazer nesse tempo? Canto. Então eu comecei a fazer aula de canto, mas assim, sem nenhuma pretensão em virar cantora. Era simplesmente para o teatro musical. Perfeito. Kika, e entrando na arte, entrando na cultura, você já militando na profissão, qual a parte desse universo que você mais gosta de fazer? É atuar, é cantar ou é compor? Ou os três? São coisas bem diferentes. Eu adoro atuar, gosto muito da comédia. Muito difícil essa tua pergunta. Até porque eu não pensava em ser compositora. Essa coisa aconteceu na minha vida. Eu cheguei a ter uma dupla, né? E cantei com grandes nomes. E terminei esse relacionamento porque a pessoa, enfim, buscou, digamos assim, um lado obscuro da vida e não era o que eu queria para mim. E então eu falei, não quero mais nada com música. Mas aí nesse meio tempo eu conheci, na verdade, a Bíblia, onde eu comecei a estudar e me apaixonar. E eu fui para a igreja e me batizei. E no dia do batismo, para minha surpresa, o pastor vira para mim e fala que você use esse seu dom para Deus. E naquele momento eu dentro de mim estava assim, fica pensando, né? Só porque ele quer. E quando eu vim dirigindo para casa, vieram duas melodias, 2 letras. E eu fiquei assim, gente, não é possível. Só foi o tempo de eu pegar o celular, gravar. E aí quando eu cheguei em casa, eu escrevia. E aí eu já liguei pro produtor. Eu falei, cara, o que você acha disso? E ele ficou maravilhado. E aí eu comecei, sem a minha vontade, produzir, compor e cantar música gospel. E aí foi uma atrás da outra. Perfeito. Mas deixa eu só fazer um papel de uma pessoa que trouxe perguntas fáceis e agora vai levar para as complexas. Antes do batismo, você estava nas artes, na cultura, você tocava qual estilo musical naquela época?
Então, eu comecei, eu acho que com MPB, Sim. obviamente, MPB. Cheguei a fazer, cantar uma música com o Roberto Menescal. Depois a gente veio com a ideia de fazer um disco de rock. Então eu cantei com vários nomes aí, principalmente do rock nacional dos anos 80, Bruno Gouveia, Teddy Correia, o Nazi, do Ira, o Kiko Zambianchi, Marcelo Raiena, enfim, posso até esquecer alguns nomes aqui. Algumas músicas não lançamos, Heriberto Leão também, cantamos com Heriberto Leão. E assim, eu fiquei tão chateada com o que aconteceu na época que eu consegui tirar todos os clipes do YouTube, tirar todas as músicas do Spotify, das plataformas digitais, e para não vincular meu nome a essa pessoa, entende? Não ter nada vinculado. Eu entrei em contato com os músicos, expliquei a situação, eles entenderam, e eu resolvi me dedicar apenas ao gospel. Perfeito. E é o que eu venho fazendo até hoje. Inclusive, dia 24, agora de setembro, eu fiz um lançamento com um cantor e compositor conhecido como Poeta, Sérgio Lopes. E a música está muito bonita. Convido todos para ouvirem. Se chama Conversa com Ele. Muito bom. Tendo em vista que você conheceu os dois universos de músicas, tipos de músicas, então você já cantou MPB, rock, atualmente você canta gospel. Qual o estilo de música? Tudo bem que você é suspeita para falar que o gospel é melhor porque você está no cristianismo, mas seja mais analítica. Assim, dentro dos estilos musicais que você já atuou, qual seria o melhor além do gospel? Eu sempre gostei do rock nacional. Rock nacional? Rock nacional. Que é diferente do metal. É rock nacional, dos anos 80. Isso aí pra mim foi a minha juventude cantando RPM, Legião. Nossa, me retorna, né, uma passagem muito boa da minha vida. Então, não posso falar que não ouço, gosto, mas assim, para eu cantar, para eu compor, talvez eu não cheguei a fazer um trato, sabe? Mas é uma coisa minha, com Deus, talvez. Muito bom. Vamos lá. Agora vem as perguntas difíceis. Qual foi a sensação de gravar com o Sérgio Lopes? Olha, foi bem interessante essa história é bem interessante, porque eu tenho um tio que é irmão do meu sogro, eu o conheço há mais de 30 anos, então é o tio Sérgio, que não é o Sérgio Lopes, e uma vez eu estava com a esposa dele, a Cida, e aí eu mostrando minhas músicas para ela lá, e ela falou, eu conheço o Sérgio Lopes. Aí eu acho que eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, tudo bem. E há pouco tempo, o meu produtor me fez um convite. Ele, Júnior Lobo, beijo para você, ó. Ele chegou para mim e falou, então agora o podcast está em alta. Eu estava pensando, a gente podia fazer um podcast, eu só ouvindo, né? A gente podia fazer um podcast e aí eu ficaria no som, o Guto ficaria no vídeo e você seria apresentadora. E aí eu falei, mas como assim? Aí ele falou, não, seria alguma coisa voltada sempre para a religião, onde você entrevistaria pastores, obreiros, pessoas que têm testemunho, históricos de conversão. E aí eu gostei da ideia. Eu falei, legal, gostei da ideia. Então a gente montou esse podcast e aí um belo dia eu tive a ideia de chamar o Sérgio Lopes. E aí em quem eu pensei? Na Cida. E aí eu falei,
para Cida. E aí, Cida, será que o Sérgio Lopes toparia participar de um podcast? E ela falou, não sei, eu vou perguntar. Aí ela falou para mim, ele parece que agora não está no momento mais dele, preservando a imagem e tal. Aí eu falei, não, cada um, né, sabe dos seus problemas, não tem problema nenhum. E aí passou um tempo, e eu comecei com aquelas gravações, né? E aí todo dia eu acordava com uma vozinha no meu ouvido. Manda um direct pro Sérgio Lopes. Manda um direct. E aí aquela coisa, né? O não a gente tem. O não a gente tem. E aí eu falei, vou entrar no direct dele. Aí eu entrei, aí tinha assim, três opções. A primeira é contratar para show. A segunda não lembro qual que era. E a terceira era posso falar? E aí eu cliquei nessa terceira, posso falar? E no dia seguinte, quando eu entro no meu story, tá lá, Sérgio Lopes visualizou meu story. Aí eu falei, caraca, Sérgio Lopes visualizou meu story. Aí eu fui no direct. E aí ele respondeu, estou aqui. Aí eu falei, bom, e agora? Eu vou ter que falar. E eu já sabia que ele não queria fazer o podcast. Então, qual foi o meu convite? Para ele participar de alguma música comigo. Então, eu me apresentei, falei que eu não era evangélica, que eu passei a conhecer a Bíblia e me tornei evangélica há pouco tempo. E que eu passei a compor música gospel. E que eu gostaria de saber se teria possibilidade dele gravar alguma coisa comigo, compor alguma coisa comigo, qualquer coisa. E eu deixei o link lá para ele conhecer meu trabalho. E aí, no dia seguinte, estava lá ele respondendo. Então, você tem uma forma de composição bem peculiar e tal. Vai ser um prazer participar desse projeto. E aí eu fiquei, né, com um sorriso de orelha a orelha. E aí a gente trocou o WhatsApp e começamos a falar. E aí você já tem ideia de alguma coisa? Ele falou, eu estou com muita correria de show, vou deixar para você a composição sozinha na tua mão. E aí eu comecei. Primeiro refrão no banheiro, saiu o refrão, eu fui, escrevi. E aí ele perguntou, e aí, já tem alguma ideia? Eu falei, olha, eu sinto que vai ser alguma coisa conversando com Deus. Aí ele, gostei do nome, conversa com ele. Então, eu gostei do nome, então o nome vai ser conversa com ele. E aí eu sentei, porque comigo acontece assim, os compositores, cada um tem um estilo, né? Tem gente que escreve a melodia, que faz a melodia, tocando o instrumento, depois escreve a letra. Tem outros que escrevem a letra, depois vem para a melodia, e às vezes acontecem as duas coisas juntos. Comigo, as três coisas acontecem. Então eu já tive, por exemplo, num pôr do sol na casa de uns amigos, olhando o mar, e veio a melodia. Eu pedi um celular emprestado, que eu estava sem celular, gravei a melodia. Quando eu cheguei em casa, eu escrevi a letra. Já aconteceu, por exemplo, saiu a música Quero Atravessar o Mar. Gente, pode conferir. Quero Atravessar o Mar, de Kika Malk. É meu xodozinho. Já aconteceu, por exemplo, de eu querer escrever uma letra que falasse sobre, uma composição que falasse sobre oração. E aí eu sentei e escrevi O Laço que Nos Une. E aí veio a melodia depois. Mas eu acho que a maioria das vezes ela já sai com a letra e melodia. Bom, e aí voltando ao Sérgio Lopes, fiz a música muito rápido, nem pensei que fosse ser tão rápida. Mandei para ele, eu falei, quer mudar alguma coisa? Ele falou que estava perfeito, tranquilo. Então, marcamos já de gravar. Aí, conversando, ele falou para mim, poxa, eu podia ser entrevistado no seu podcast. Eu falei, poxa, era tudo que eu queria. Então fizemos a gravação, no mesmo dia colocamos a voz.
E fizemos a gravação do clipe essa semana, então assim, está em processo de edição, daqui a pouco teremos um clipe aí. E é isso. Além de Sérgio Lopes no universo gospel, qual o outro cantor, cantora que você gosta? Então, o que acontece? Vocês conhecem a Alexa, né? Eu chego em casa, Alexa toca louvor, ela toca, eu canto. E eu vou te falar, eu não conheço os cantores. Sérgio Lopes até perguntou para mim, quem você mais gosta? Eu falei, Sérgio, eu não conheço quem está cantando as músicas. Sinceramente, eu não conheço. Mas assim, eu tenho da minha igreja a Ana Beatriz, que ela é bem conhecida nesse meio. E tem de nome tem Fernanda Brum, tem a Gabriela Rocha, tem alguns por aí que eu... O Thales, o que tu acha do Thales? Então, eu sei o nome dele, se você botar a música eu vou saber, mas não sei qual a música que ele canta. Você sabe uma música aí? Eu sei, mas eu não sei cantar. Não, mas... Entendeu? Tenta. Será um desastre. Não tem problema não, é só para eu saber se eu... Porque, você entende? Eu conheço as músicas, mas eu não sei realmente quem que tá cantando. Ainda dentro do universo gospel, você já teve experiência de cantar em igrejas, em templos? Então, eu faço parte do Ministério de Louvor da minha igreja, tá? Eu faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Barra da Tijuca, e onde eu faço parte do Ministério de Louvor. Então, eu estou cantando lá toda semana. Praticamente toda semana eu estou escalada para o louvor. Então, sempre que tem um culto, você canta? A gente tem uma escala, porque são muitos cantores. E essa semana, por exemplo, que passou, teve a semana de oração. Eu tive lá, eu só não fui terça e quarta. O resto dos dias todos eu estava lá cantando então, na igreja. Sempre que tu vai, tu canta? Sempre que eu estou escalada, eu estou cantando lá. Perfeito. Qual a sua denominação? Denominação... Então, a Adventista do Sétimo Dia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguns cantores gospel são de denominações X, Y, Z. Quando eles são convidados para cantar, tocar em outras denominações, eles vão. Então, eu acredito que você logo irá estourar com uma nova revelação do universo gospel. Amém. Isso é fato, é questão de tempo. Uhum. Se alguma denominação te convidar para ir tocar, você iria? Com certeza. Qualquer uma, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. O importante é passar a mensagem. O que eu mais quero... Inclusive tem uma coisa muito interessante, porque eu que faço os meus clipes, edito meus clipes, e eu só tenho um clipe que aparece a minha imagem. É como se eu não, sabe, não tivesse essa necessidade de aparecer. E aí o Rômulo Nascimento, beijo para você, Rômulo, ele cuida das minhas redes sociais. Ele chegou para mim um dia e falou: Kika, você tem que fazer um clipe com a tua imagem, porque as pessoas querem saber quem está cantando, você não tem nenhum clipe com a tua imagem. E aí a gente gravou o Gratidão, Eterna Gratidão, foi o clipe que eu tenho, que tem a minha imagem. Agora vai vir o do Sérgio Lopes, e aí vamos ver se a gente começa a botar a minha imagem mais aí pro pessoal conhecer. E essas músicas que você publicou, lançou e não tem a sua imagem, caso algum telespectador queira ouvi-la, ele então, acha onde? Estão em todas as minhas músicas estão em todas as plataformas digitais, e eu lancei todas as músicas no YouTube, inclusive com playback, que é para, se a pessoa quiser cantar, né, no karaokê, tem a letra e ela vai ter essa possibilidade de cantar então, também. Por exemplo, a pessoa pode ir no Spotify e digitar teu nome, Kika Mal, vai achar minha discografia toda. Se ela for no YouTube, Kika Mal, que ela vai achar. Vai achar, Kika Mal que vai achar. Tá. Vamos avançar agora para as perguntas mais difíceis. Agora é difícil mesmo. Vamos polemizar. Tô tremendo. Vamos polemizar, eu adoro polemizar. Dentro de qualquer religião,
pela religião ser um grupo de seres humanos, um grupo social, para se ter uma certa ordem precisa existir cargos, funções e uma certa hierarquia. Uhum. Tudo que tem ordem há desenvolvimento, tudo que não tem ordem desanda. Uhum. E o cristianismo é uma das religiões que mais deram certo no planeta porque existe uma hierarquia, uma ordem, cargos e funções. Quando você se converteu ao Evangelho e aceitou Jesus, se batizou e mergulhou de cabeça nesse universo, qual seria o seu cargo espiritual dentro da igreja? Você é que prega, você é de louvor, você é de batismo? Hoje eu sou do Ministério de Louvor mesmo. Eu queria muito, eu tinha muita vontade de cantar lá na frente. E então a primeira coisa que eu fiz quando me batizei foi entrar para o Ministério de Louvor. Mas eu também faço parte do estudo da escola sabatina, né? Eu não sei se isso existe em outras denominações. Escola dominical, então. Lá a gente tem a escola sabatina e eu faço parte ali da turma 11, que é um estudo online. Então, quem quiser tem que conseguir o link para poder entrar e participar. E eu estou lá presencialmente todos os sábados, 9h30 da manhã. E o que mais que eu faço parte ali da igreja? Sempre que eles precisam de alguém para ajudar, eu tô me colocando à disposição. Na área que eles precisarem, eu estou ali para... A gente costuma dizer que a nossa igreja é uma igreja para amar e servir, né? Preparada para amar e servir. Então eu me coloco à disposição, mas eu faço parte mesmo hoje do Ministério de Louvor. Ok. Quando a gente... Eu não sou cristão, mas eu sou curioso. Uhum. E por ser curioso, eu estudo muitas coisas. Eu, no passado, já fui cristão, atualmente não, mas eu estudei teologia, estudei a teologia de cada denominação cristã. Quando a gente descobre que a pessoa ela é batizada no Espírito Santo, convertida, e começa a ter um relacionamento com Deus como se fosse um casamento, né? Onde você tem direitos e deveres, né? O seu relacionamento se desenvolve tanto, que você recebe os frutos do Espírito. E quando eu digo frutos do Espírito, são os frutos que o Espírito Santo lhe dá. Passividade. Isso. Você sabe quais são eles? Vai citando. Autodomínio emocional, mansidão, pregação, louvor, expulsão de demônios, cura. Qual desses frutos você recebeu? Bom, eu vou dizer que talvez eu não tenha recebido, mas já falaram que eu já tinha isso em mim, tá? É a mansidão. Sim. Eu sempre fui uma pessoa muito mansa, nunca gostei de conflito, até por conta disso eu nunca quis advogar. Eu nunca fiz direito para advogar, porque para mim, mesmo estar se metendo com o conflito do outro não era uma coisa boa para mim, entendeu? A mansidão. Vai citando aí os outros. Mansidão, autodomínio emocional, poder de cura. Olha, você pode falar aí, o alto poder emocional, eu acho que sim, também. Eu não sou de me descontrolar de jeito nenhum. É muito difícil me ver descontrolada. O poder de cura, eu acreditava que eu tinha quando eu pertencia a outra denominação, e as pessoas sempre falavam que onde eu chegava, eu acalmava, sabe? Então isso eu acho que de certa forma é alguma coisa curativa. Sim. Você acalmar, você tranquilizar, você trazer paz. Uma das doenças. Você trazer paz, tranquilidade e facilidade do dom. Eu fiz um curso de pregadora bíblica, porque eu tinha muito interesse em aprender como é que se monta um sermão. Então teve um curso na minha igreja com o pastor Fernando Lorca, e eu fiz parte da primeira turma da igreja. Gostei muito,
fiz um sermão. Também para quem quiser assistir, é só procurar IASD Barra da Tijuca, dia 3 de setembro de 2023. Eu preguei pela primeira vez e gostei. Eu estava muito feliz de estar ali, sabe, passando aquilo que Deus com certeza queria que eu passasse. Sim, mas deixa eu piorar a situação. Tu deixou bem claro que a mansidão veio contigo desde bebê. Sim. Isso é teu. Mas quando você aprofunda o relacionamento com o Espírito Santo, você sempre melhora com o passar do tempo. E por que você sempre melhora? Porque ele te dá, ao longo do tempo, novas qualidades e potencialidades. E vai extinguindo seus defeitos. Você fica uma pessoa cada vez melhor e perfeita, mais próxima dele. Quando você se converteu, o que melhorou na Kika como pessoa, na sua psique? Olha, eu tenho um defeito que a minha psicóloga fala, que é me subjugar muito. Eu sempre me subjugo e eu sempre penso muito mais no outro do que em mim. Isso eu aprendi que não é uma coisa muito boa, porque eu acabei na minha vida deixando de fazer muito por mim para fazer pelo outro. O que melhorou na Kika? A fé, com certeza, a confiança que a gente tem em esse Deus, e que não importa o tempo que vá demorar, a gente tem que ter paciência e aguardar o tempo dele. E se a gente perseverar, no fim, a gente vai ter a vitória. Então eu creio muito nisso. Tá, e com relação a você se cobrar muito, a ter uma certa baixa autoestima, quando você conheceu Jesus, se converteu, isso melhorou, isso diminuiu? Como é que está a sua cabecinha hoje? Bom, eu nunca vi eu como tendo baixa estima. Uma baixa estima, não. Eu acho que eu sempre acreditei em mim. O que eu tinha era pensar mais no outro, me importar mais com o outro e me deixar sempre para segundo plano. Não sei se é coisa de mãe também. Quando eu me converti, eu não sei, eu acho que como é que eu vou dizer? Eu, quando chego nos lugares, as pessoas, eu não sei se eu levo luz, eu não sei te explicar, mas as pessoas me vêm, conhecem meu nome. Às vezes eu chego, não conheço o nome de todo mundo, mas elas vêm e elas me recebem tão bem, sabe? Eu acho que eu consigo transmitir alguma coisa boa. Eu não sei se é do Espírito Santo. Eu sei que eu sempre ouvi isso, que eu trago paz, que eu trago tranquilidade, que as pessoas gostam de estar comigo. Não sei se tem a ver com o Espírito Santo, mas isso também não é uma coisa só de agora. É uma coisa que eu já trago sempre comigo, entende? Aí você pergunta para mim, depois da sua conversão. Bom, na igreja eu me sinto muito amada. Todo mundo. Inclusive agora a gente está orando para minha mãe, que se submeteu a uma cirurgia importantíssima da troca da válvula aórtica. E a gente pensou até que ela estivesse em coma e ela estava demorando para voltar da anestesia. E olha, que eu recebi de mensagens a semana inteira. Estou orando pela sua mãe, estou orando pela sua mãe, estou orando pela sua mãe. Isso é uma coisa tão forte. Saber que tem um grupo se unindo para orar pela minha mãe é muito bom. Eu só tenho, assim, gratidão. Eu me sinto muito melhor hoje. Eu posso dizer que eu me sinto muito melhor hoje do que eu era quando era de outra religião. Kika, ainda sobre isso, a gente vai entrevistando algumas pessoas, praticando o ato de observar. Nós percebemos que algumas pessoas que, quando se convertem, aceitam Jesus,
estavam nas drogas, se libertaram das drogas. Estavam no crime, se libertaram do crime. Estavam no álcool, se libertou do álcool. Tirando a questão da sua cabeça, da sua psique, o que na sua vida melhorou antes do batismo e depois do batismo? Olha, eu nunca usei droga, nunca vi droga, eu nunca bebi, sempre fui, sabe, avessa a bebida. Foi muito fácil para mim. Eu tive algumas mudanças alimentares por conta da Bíblia, né? E que também não influenciaram em nada. Uma mudança que eu tive também é não usar mais adereços. Mas era uma coisa que a Kika já mesmo eu usava um brinquinho e aquele brinquinho eu ficava a vida inteira com ele. Então, quando eu boto um brinco hoje, que tipo assim, eu vou num casamento, eu acho tão estranho, eu acho pesado, sabe? Eu não sei o que realmente isso significa. Biblicamente, se você pedir para eu te explicar, eu não sei te dizer, talvez até você saiba, mas eu não sei. Mas parece que fica pesado, eu me sinto pesada, então é muito bom eu me sentir assim, leve, sabe? Eu não sei te explicar. Ok, vamos avançando. Kika, a arte, a cultura, ela tem a mesma importância que a educação, a saúde, a segurança, porque a cultura, ela pode transformar o ser humano, como ela pode destruir o ser humano. Ela pode levantar uma pessoa, como pode derrubar uma pessoa. Como é que você exerce a cultura? Com qual intuito? É educar? É orientar? É entreter? É animar? É divertir? É emocionar? Então, como eu te falei, eu gosto muito, sempre gostei muito de passar alegria para as pessoas. Então, eu gosto do humor. Então, se você for lá no meu Instagram, no TikTok, ou naquele outro que eu esqueci o nome, eu faço uns quadros de humor bobinhos, mas assim, eu me divirto fazendo aquilo. Me divirto. E às vezes, quando posso estar até meio sozinha, meio down, eu vou lá nos meus vídeos e começo a ver meus vídeos e começo a rir dos meus vídeos. Então, assim, para mim, é muito bom. E uma coisa que eu sempre, parece que foi uma coisa também desde criança. Eu lembro que eu levava todo dia uma piada lá para casa. E eu sempre gostei de contar piada. Sempre gostei. Então, assim, a Kika tem alguma coisa dentro dela que quer trazer alegria para as pessoas. Parece que existe alguma coisa na Bíblia em que Jesus fala disso também. E já falaram isso para mim. E eu já tive a vontade, ainda não tive o tempo de parar para pensar e buscar o que Jesus fala sobre a alegria. Mas eu acho que a gente tem que ser alegre, ainda mais no mundo que a gente vive, né? A gente não vive num mundo, a gente vive num mundo de provas e expiações, um mundo, né, que a gente às vezes está, muitas vezes no Vale da Sombra da Morte, está ali, e às vezes a gente está naquela montanha russa, tá legal, daqui a pouco tá mal, daqui a pouco tá legal. Mas eu gosto muito de fazer as pessoas sorrirem. Então tu utiliza a arte, a cultura para levar alegria. Tentar sempre, tudo que eu escrevi na minha vida sempre tem um ladinho de comédia. Pode ser até tem um drama, mas sempre vai ter a parte da comédia. E um detalhe, é uma comédia sem palavrão, sem baixaria, sabe? A gente não precisa disso para rir. Ainda sobre cultura, arte, o que você mais gosta? Cinema, teatro, show? Olha, às vezes eu passo por fases, né? Teve uma época que eu ia muito a teatro, já tem um bom tempo. Depois, acho que até depois da pandemia isso deu uma paradinha, né? Cinema, teve uma época que eu assistia muito filme.
gosto de assistir filme. Espetáculo, são fases, eu gosto de tudo. Mas eu gosto de um bom filme também. Eu gosto de um drama. Adoro chorar vendo filme também. Sou romântica também, adoro romance. Então, também são fases. Às vezes eu estou na fase das comédias, querendo só assistir comédia. Eu acho que também às vezes vai do estado de espírito, não sei. Mas assim, é difícil eu te responder isso. O que você mais gosta? É muito difícil. E se você fosse chamada para atuar, você preferiria atuar no cinema, no teatro, na novela? No cinema. Com certeza no cinema. Porque são diferentes, né? Sim. O teatro, a gente ensaia uma coisa de 2 meses, 3 meses, repetição, vai lá, apresenta, de repente, 1 mês, 2 vezes nos finais de semana, e aquilo acaba. A TV são aquelas cenas que você tem que decorar, que são rápidas. E o cinema eu vejo muito a preparação. Você vai estudar mesmo a tua fala. Eu gosto muito do cinema. Eu acho que o cinema é uma história mais rápida, né? Já tem um começo, meio e fim. A novela fica te amarrando. Aí você sabe que o mocinho fica longe da novela o tempo todo. O mocinho, você sabe que no final eles vão estar juntos. Mas tem que passar por aquele drama todo para no último dia acontecer tudo. Isso às vezes cansa. E filme tem umas histórias, uns enredos mais variados, né? Kika, nós estamos caminhando para o final do podcast, mas eu estou com uma curiosidade aqui, vou te fazer umas 4 perguntas muito curiosas. Tá. Até para eu conhecer mais um pouquinho você. 3 filmes que você mais gostou na vida. Uau, sem dúvida, De Volta para o Futuro. 1 ou 2? Dos 3, 1, 2 ou 3, agora do 1, 2. Eu acho que o 2. Eu acho o melhor, o 2. Eu acho que o 2. 3 filmes maravilhosos. Olha, eu gosto muito de um filme que eu assistia há pouco tempo, fiquei apaixonada, que se chama O Diário de uma Paixão. É um filme muito, muito, muito lindo. Pra mim, tá? O Diário de uma Paixão. E vamos falar para um terceiro filme. E aí foi numa época que eu não era evangélica e eu acompanhei muito desde o começo. Eu gostei muito da série do Harry Potter, não posso negar. Todos os filmes? Todos os filmes. Só que os últimos eu já não lembro tanto. Porque eu via tanto aqueles primeiros, ainda mais com os filhos, eu via tanto. Mas é uma coisa que eu não vejo há muito tempo e hoje já se falam que não é uma coisa do bem, que sabe, tem aquela rotulação toda, mas era uma coisa bem gostosa de assistir. São muitos filmes, né? Vamos lá. Você tinha o hábito de assistir novelas? Pouquíssimo. Por quê? Eu sempre dormi cedo. E aí eu chegava tarde do treino, quando eu treinava, eu chegava tarde da faculdade, enfim. Eu assisti muito pouca novela. A novela que eu lembro que eu assistia foi a Avenida Brasil. Essa eu gostei. Essa me prendeu. Mas assim, assisti pouca novela. Eu não conseguia por conta do horário. Não porque eu dormia, quando a novela das 8, acho que eu já estava dormindo. Eu não sei, não conseguia assistir uma. Peça de teatro, você tinha o hábito de assistir? Assistia teatro, e como eu te falei, fases, né? Assistia, depois parava. Já tem um tempo que eu não vou ao teatro. Eu não me lembro qual foi a última peça que eu assistia. Eu tenho que buscar para saber. Não lembro qual foi a última peça que eu assisti agora. Sim, foi um espetáculo, na verdade. Um espetáculo sobre a vida do Elvis Presley. E quando eu estava na Austrália, em Sydney. Foi agora. Tem coisa de
Tem coisa de 7 meses. Acho que foi a última. Dentro da cultura nacional, me fale um cantor, cantora que você admire. Ai, que... Não interessa o estilo. Bom, pra mim o rei é o rei. Gente, vocês podem me chamar de cafona, não quero nem saber. Rei é rei, Roberto Carlos. Eu nasci ouvindo Roberto Carlos. Cresci ouvindo Roberto Carlos. E acho que vou até os meus últimos dias ouvir Roberto Carlos. Se vocês quiserem me apresentar para ele, por favor, se alguém conhecer ele, fala aqui, eu conheci uma menina chamada Kika, que o sonho dela é te conhecer. E é uma história interessante, porque meu pai é muito parecido com o Roberto Carlos. E meu pai falava pra gente, quando era pequena, que ele tinha um segredo. Depois eu mostro a foto dele para você. E ele falava que ele era o Roberto Carlos e que a gente não podia contar esse segredo para ninguém. E a gente acreditava. Quando eu falo a gente, era eu e minhas irmãs. E a gente não contava para ninguém. Era um segredo. Era o segredo. Até no dia que a gente descobriu que não era, né? Então, a criança é muito inocente. Isso é uma coisa... Ele pode ser irmão gêmeo dele. Não, mas assim, eu vou te mostrar. Ele inclusive, era confundido na rua. Chegou a ser confundido na rua. A gente ouvia, então por isso que a gente acreditava. Entendeu? A gente acreditava. Vou te mostrar a foto. Agora, Kika, um ator ou atriz para você é o maior de maiores? Meu Deus do céu. Pode ser de cinema. Olha, eu vou te falar quem é um cara que eu admirava muito. Paulo Gustavo. Falecido Paulo Gustavo. Para mim, ele era um artista completo. Cara, ele era assim... O pessoal costuma falar, ai, Tony Ramos, Tarcísio Meira, o pessoal vai lá, Antônio Fagundes, mas assim, o artista, para mim, ele tem que fazer de tudo. Eu via isso, eu conseguia ver isso como roteirista, como comediante, como também fazendo drama, enfim. Eu gostava muito dele atuando. Muito da cabeça dele, sabe? Da versatilidade dele. Kika, antes da gente encerrar o podcast, eu vou te dar 2 minutos para as suas considerações finais. Considerações finais. Foi muito bom estar com vocês. Muito bom estar com você, Caio. Agradecendo também ali o nosso... François. É francês? Então, agradecendo pelo convite. Foi muito bom aqui falar um pouco da minha vida. Quer que eu deixe minhas... Por favor, informe suas redes sociais. Redes sociais é difícil, né? Kika Malk. K-I-K-A. Eu não sei se tem um ponto ou um underline, enfim. Procurem. M-A-L-K. É uma lourinha. É fácil. YouTube também, Kika Malk. Plataformas digitais. Todas elas. Amazon Prime, Apple Music, Deezer, Spotify. Kika Malk. Espero que vocês se inscrevam no canal. Tem um canal do meu Pod God. A gente não falou do Pod God. Eu tenho um podcast que se chama Pod God com Kika Malk. A gente chegou a falar assim, onde eu entrevisto pastores, obreiros, pessoas comuns que tenham testemunhos, que têm um histórico de conversão interessante. Você acha onde? No YouTube, vocês coloquem lá, Pod God com Kika Malk. Por favor, se inscrevam, compartilhem, porque a intenção do nosso podcast, que é o nosso Pod God, é levar a palavra de Jesus, é tocar as pessoas no coração para sentirem vontade de conhecer, coisa que eu não conhecia. Eu fui conhecer tem 3 anos e pouco. Então, assim, eu não sei como é que eu vivi
sem Jesus comigo, sabe? Apesar de que eu sei, como eu falei para você antes, ele sempre soube quem eu era, ele sempre cuidou de mim. Eu sempre fui acostumada de pedir as coisas só que eu pedia para o universo e eu era atendida. Você quer ver uma coisa boba? A minha irmã Ingrid, ela morreu com 28 anos, eu tinha 26 anos. E às vezes a saudade era tanta, eu falo isso até nessa minha pregação, que eu pedia para o universo, né? Cara, me deixa sonhar com a minha irmã. E eu sonhava que ela estava me abraçando. E eu acordava tão feliz. E quando eu conheci, né, quando eu me converti e tal, e eu descobri que esse meu universo era Jesus, ele me conhecia porque ele me atendia. Eu falo direto com ele. Então, quando eu quero sonhar com ela, que eu tô com muita saudade, eu peço direto para ele. E eu sonho com ela. Então é isso, a gente tem a intenção de que outras pessoas que não tiveram essa possibilidade ainda, e a gente sabe que tem muitas pessoas, tem lugares que ainda não existe energia elétrica, tem lugares não muito longe daqui, né? Então com certeza não tem esse conhecimento. Então, para que as pessoas conheçam, né, Jesus. Então, tem entrevistas bem legais. A última que foi ao ar foi a do Sérgio Lopes. Ele contou algo que só a gente ficou sabendo lá. Ele já foi preso. E quando ele estava na Marinha, enfim. São histórias de vida bem legais. E não só eu, como a equipe, a gente se emociona com as gravações. E a gente, a cada dia, sai das gravações com um aprendizado diferente. Então, assim, sigam, se inscrevam, curtam, compartilhem e é isso. Então, se você quiser conhecer as músicas da Kika Malk, você vai nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify. Plataformas digitais. Plataformas digitais e digita K-I-K-A, dá um espacinho, M-A-L-K. Kika Malk. E se você quiser se aprofundar no Evangelho assistindo o podcast da Kika Malk, que entrevista as pessoas desse universo, você vai digitar Podgod, P-O-D-G-O-D, Podgod. Significa podcast Deus, porque God é Deus em inglês. Podgod com Kika Malk. Você vai encontrar todas as entrevistas lá. Exato. Kika, muito obrigado pela sua participação. O podcast está de portas abertas para você. A hora que você quiser, você retorne, a casa é sua. E você que assistiu, muito obrigado. Não esqueça de comentar, compartilhar. Deixa eu dar um recadinho rapidinho. Tem um rapaz chamado Neto Matos, que ele é do Ceará. Ele tem uma rádio chamada Rádio Gospel City. É uma web rádio, tá? Onde lá ele diz que o herói é de verdade. Então ele toca música gospel 24 horas e ele dá um apoio pra gente bem legal. E ele também, né, tem uma rádio chamada Rockão 80, através da qual eu acabei o conhecendo. E para quem gosta do rock nacional dos anos 80, ele toca rock 24 horas. Então, um abraço para você também, Neto. E é isso. Neto, não esqueça também você de comentar, compartilhar e deixar seu like aqui, o podcast com a Kika Malk. Bom dia, boa tarde, boa noite. Abraços fraternais.